lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Mandou vir então a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava. Um homem enviara à sua frente, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Ordenou então o rei que o libertassem. O soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o senhor de sua casa e de todos os seus bens o despenseiro. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Invejar é querer o que a outra pessoa tem. É sentir dor e raiva porque o outro conseguiu o que você ainda não alcançou. A inveja é uma profunda raiva produzida pela conquista dos outros. É um desejo de destruição, de ódio. As mortes, as violações, os calotes, os enganos, os maus tratos nascem da inveja por ambicionar o que o outro tem. Aí vem o sonhador. Vamos matá-lo. A história de José é uma história de novela edificante que expressa as infidelidades de Israel e, sobretudo, o estilo que tem Deus de tirar o bem do mal. Essa história narra o ódio mortal entre irmãos que é conectada com os relatos de Caim e Abel e de Esaú e Jacó. Este ódio mortal é fruto de uma raiz interior que é a vaidade e o sonho da grandeza. Os irmãos de José têm inveja mortal dele porque Israel, o velho Jacó, amava mais a José do que todos os outros filhos porque ele tinha nascido na sua velhice. Invejar é querer o que a outra pessoa tem. É sentir dor e raiva porque o outro conseguiu o que você ainda não alcançou. A inveja é uma profunda raiva produzida pela conquista dos outros. É um desejo de destruição, de ódio. As mortes, as violações, os calotes, os enganos, os maus tratos nascem da inveja por ambicionar o que o outro tem. O invejoso vive amargurado porque não tolera que o outro tenha sucesso. Qualquer invejoso tem uma grande dificuldade para celebrar o sucesso dos outros. As pessoas invejosas gostam de jogar uma palavra negativa atrás da outra. O invejoso vive fofocando e se metendo na vida de todo mundo, sem perceber que quanto mais uma pessoa fala dos outros, mais quer falar de si mesma. A história de José, apesar da inveja dos irmãos que o venderam como escravo, tem um fio teológico que lhe dá sentido e unidade: a providência divina. Por meio de José, o povo eleito será salvo, porque ele próprio disse: o mal que tinhais a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje, salvar a vida a um povo numeroso. A tradição cristã sempre viu na história de José um símbolo da história de Jesus. O predileto entre todos os irmãos é tirado para fora, despojado de suas vestes e vendido. Jesus foi morto, crucificado, para que nós fôssemos salvos, assim como o povo foi salvo pela venda de José para o Egito. Quando nos negamos a viver o Evangelho e os mandamentos de Deus, corremos o risco de perdermos a vinha. Muitas vezes desejamos ser donos de nós mesmos, excluindo o Deus da nossa vida por causa da vontade de possuir a glória e os prazeres deste mundo de modo ilimitado. Muitos fazem de Deus um ser sem significado e por isso são indiferentes a tudo o que é sagrado. Mas a verdade é que Deus é o dono da vinha. A minha vida é um sopro, uma partilha daquilo que pertence a Deus, pois Ele é o Deus da vida.
Seu Filho eterno foi quem me resgatou da morte certa, e tudo o que ele espera são os nossos frutos de amor e conversão. Os lavradores homicidas, eles se comportam como os irmãos de José. Por ter muitos pontos em comum nestas duas histórias, geralmente a liturgia as propõe juntas. Em ambos os casos, se narra a sorte de um personagem. José, na história contada no Antigo Testamento, e o primogênito do dono da vinha, na parábola de Jesus. Em ambos os casos, por inveja, é eliminado mediante sua venda como escravo no caso de José, e o outro é diretamente eliminado por assassinato, que é o caso de Jesus. Para seus irmãos, José era um sonhador, um iludido. Para os lavradores, o filho do dono da vinha era um obstáculo. A parábola do evangelho de hoje é dirigida especificamente aos fariseus, que depois de a compreenderem, mas sem quererem se corrigir, começam a tramar o meio de dar um fim em Jesus. Ao lermos páginas como estas, ficamos chocados com a dureza e a incredulidade desses homens, que veem todo o bem feito por Jesus e mesmo assim, apegados à sua posição e prestígio, fazem o possível para o condenar. Na verdade, somos tentados a ler a história que levou o Cristo à morte com distanciamento, como se nós, se lá estivéssemos entre os judeus, fôssemos incapazes das mesmas crueldades. Não conseguimos nos ver entre as turbas enfurecidas que gritavam a Pilatos: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Não conseguimos imaginar que poderíamos um dia cair na mesma covardia de Pedro, que passou cerca de 3 anos com Cristo, vendo-lhe o poder e a majestade para negá-lo em menos de uma noite por receio de uns criados. No fundo, todos nós somos os vinhateiros daquela vinha. Enquanto faz bom tempo e o sol brilha alto, somos gratos por tão boa e amena ocupação. Mas se Deus nos vem pedir conta dos frutos que estamos produzindo, somos capazes de agarrar o filho, espancá-lo, matá-lo, não uma, mas quantas vezes for necessário. Enquanto estamos na nossa zona de conforto, é fácil ser piedoso e dizer de peito cheio: "Senhor, eu te seguirei onde fores, inclusive à morte se for preciso." Mas basta uma nuvenzinha mais escura a assombrear-nos o horizonte para sem demora praquejarmos contra Deus, impacientes e revoltados, e abandonarmos nossas devoções, o cumprimento de nossos preceitos e até mesmo a religião de que nos sentimos fidelíssimos seguidores. Que não continuemos a crucificar o Filho de Deus. E se tanto nos custa corresponder com amor generoso ao infinito amor que Ele tem por nós, peçamos-lhe hoje a graça de o podermos fazer de bom grado, sem encontrar desculpas nem justificativas, porque nós somos especialistas em fazê-las. Quando nos negamos a viver o Evangelho e os mandamentos de Deus, corremos o risco de perdermos a vinha. Muitas vezes desejamos ser donos de nós mesmos, excluindo o Deus da nossa vida por causa da vontade de possuir a glória e os prazeres deste mundo de modo ilimitado. Para muitos, Deus é um obstáculo para os seus planos, por isso ele é eliminado da vida pessoal e da vida pública. Ele, Deus, é visto como algo particular de outrem, que não deve interferir na sociedade nem na minha vida com as suas exigências, com as suas cobranças. Afinal, o país é laico e a vida, ela é minha. Muitos fazem de Deus um ser sem significado e por isso são indiferentes a tudo que é sagrado. Mas a verdade é que Deus é o dono da vinha. A minha vida é um sopro, uma partilha daquilo que pertence a Deus, pois Ele é o Deus da vida. Seu Filho eterno foi quem me resgatou da morte certa, e tudo o que Ele espera são os nossos frutos de amor e conversão. Que por causa da nossa infidelidade, Deus não venha dizer a nós: o reino de Deus lhes será tirado
e será entregue a um povo que produzirá frutos. Que hoje o Senhor nosso Deus nos dê essa graça, a graça de produzirmos bons frutos de conversão e amor, para que não percamos a vinha. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.